Vamos então, retomando os nossos estudos do livro A Gênese, capítulo 16, as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos na teoria da presciência, no item número 11. Até o item número 10, Kardec trouxe para nós uma visão geral de como poderíamos entender o fenômeno da presciência, ou seja, de saber o que acontece, como as coisas podem ser conhecidas, sendo que ainda não se realizaram, né? Tem um conhecimento antecipado do futuro. Então ele trouxe para nós exemplos, criando uma comparação, uma analogia, utilizando aquela montanha como referência. Depois ele falou sobre a importância da desmaterialização dos espíritos, para que tenham essa percepção sem a influência do tempo e do espaço. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito mais desmaterializado, mais desenvolvido, maior é a sua percepção. E o oposto, quanto mais apegado à realidade do mundo físico, do mundo material, mais dificuldades o espírito tem de ter essa percepção. A partir desse item número 11, Kardec traz para nós uma visão curiosa a respeito das previsões da própria doutrina espírita. Ele dizia então assim: como nós podemos imaginar o futuro do Espiritismo a partir daquele momento? O livro A Gênese foi publicado em 1869, então se perguntava, será que o Espiritismo terá uma vida longa? Será que ele vai crescer? Será que ele vai minguar até ser extinguido ou ser extinto, como tantas outras filosofias, doutrinas, ideias que surgiram no decorrer da história da humanidade? Como seria o futuro do Espiritismo? Obviamente, da nossa posição, a nossa torcida evidentemente é grande, para que a doutrina seja próspera, cada vez mais abrangente, cada vez mais conhecida, cada vez mais fortalecida. Mas, tirando esse lado passional nosso, desse nosso envolvimento com a doutrina tão querida, nós ficaríamos, naquele caso, nos perguntando mesmo se a doutrina espírita teria algum futuro, já que ela se encontrava num meio religioso muito intenso, e ao mesmo tempo também de uma racionalidade muito presente, uma época como, por exemplo, o iluminismo, ou pós-iluminismo, né, trouxe uma visão muito diferente do mundo, muito questionadora, ou muito incisiva também, por parte das religiões, para manterem a sua posição, para manterem a sua conquista. E do outro lado nós tínhamos ali o intelecto, a inteligência tentando quebrar esse domínio, e a doutrina espírita surge então no meio dessa briga entre essas duas linhas de pensamento, querendo trazer ali o seu conhecimento, trazer a sua contribuição. Então ela conseguiria prosperar ou ela seria sufocada por essa briga? E aí então Kardec traz exatamente essa visão. Como poderíamos então ver ou prever o futuro do Espiritismo? Conforme nós conversamos, existem aquelas revelações que trazem para nós uma informação que não é prevista. É um caso, por exemplo, como nós já conversamos, né? Daquelas que são previstas, é um caso, por exemplo, de uma guerra, que vem se tornando iminente a partir de uma realidade do presente, de tensões, de discussões, de conflitos que vão se agravando e, naturalmente, levam àquele problema. O caso de uma doença, um caso de uma relação social, um caso de um futuro de uma empresa, você pode prever o futuro dela analisando essa realidade. Quanto mais informações e mais concretas se tornam as ideias naquele momento, é possível nós anteciparmos o futuro. Mas existem outras situações que não são previstas. Um avião que vai cair, quem prevê que um avião vai cair? Quem prevê que vai acontecer um terremoto? E nós temos pessoas que têm essa visão antecipada daquilo que vai acontecer. No caso da doutrina espírita, naquele momento Kardec previa, né, pela quantidade de pessoas interessadas, os curiosos que começavam a pesquisar, os centros espíritas que começavam a se abrir, o número de edições das revistas e outras publicações que eram vendidas. Então, pela própria lei do mercado, análise do mercado, era possível já imaginar esse crescimento doutrinário.
Mas aí, muito mais do que essa análise materialista, o contato que Kardec tinha com os espíritos e percebendo essa grande mobilização do mundo espiritual para trazer essa nova realidade, e sabendo também que essa mobilização era irreversível, já era possível prever esse crescimento contínuo do espiritismo. Vamos então aqui àquilo que Kardec trazia. Então, a princípio não é simplesmente uma grande revelação imaginar o que poderia acontecer com a doutrina a partir daquele momento que ela vivia, a quantidade de interessados e a quantidade de instituições que se fundavam. Então ele dizia assim: quanto ao futuro do espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o triunfo próximo, apesar dos obstáculos que lhes são criados. Para eles, essa previsão é fácil, inicialmente porque a sua propagação é uma obra pessoal deles. Concorrendo para o movimento ou dirigindo-o, eles sabem, por consequência, o que devem fazer. Então, até aqui, os próprios espíritos, nessa mobilização que nós comentamos, se fazendo presente nas instituições, influenciando pessoas, utilizando o recurso da mediunidade para difundir cada vez mais essas leis que eram até então desconhecidas. Em segundo lugar, basta-lhes entrever um período de curta duração, e nesse período eles veem ao longo do caminho os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão em se manifestar. Então, nós começamos com aqueles espíritos que inicialmente trabalham na frente, naquela frente de divulgação, espíritos numa condição mediana, embora muitos determinados para aquela tarefa, mas que a partir do momento em que se estabelecesse aquela filosofia, teríamos então os espíritos mais elevados, mais desenvolvidos, que se fariam presentes. Exatamente nesse processo que a doutrina espírita acabou vivendo. Primeiro os espíritos batedores para chamar atenção, depois aqueles que vieram trazer os primeiros contatos, depois surgiram aqueles que seriam os orientadores, e aí depois aquela legião de espíritos que ajudaram a compor essa base doutrinária. Então, dessa perspectiva do mundo espiritual, é muito fácil prever o futuro da doutrina, já que, como Kardec lembra nas suas publicações, ele diz assim que é possível você conter um médium num determinado local, mas é impossível você conter todos os médiums que se encontram pelo mundo afora, em culturas diferentes, em localidades diferentes, com potencialidades diferentes, e os espíritos vão se manifestando. E foi exatamente o que nós vimos nesse processo de transformação, quando falávamos, por exemplo, sobre a migração ou a imigração da doutrina espírita da França para o Brasil. No momento em que as condições daquele local, a gente já falou sobre isso numa outra oportunidade, a gente lembra que a França vivia muitos conflitos naquela época. Conflitos, por exemplo, de Napoleão Bonaparte com russos, depois com a Prússia, perdendo território, ganhando território. Então, no meio desse conflito todo, dessa briga toda, é difícil você não se concentrar apenas na sua sobrevivência e na manutenção do seu patrimônio. Então a doutrina espírita acabou ficando em segundo plano. Quem ia pensar em comunicação com o mundo espiritual, sabendo que as ruas de toda a região francesa se encontravam então permeadas de soldados, de mortes, de saques, de violência? Então, em vez de você manter um centro espírita aberto, frequentando tantas vezes por semana, você vai para sua casa cuidar da sua família. Então, as circunstâncias históricas daquela região, naquele período, acabaram, então, lamentavelmente, favorecendo esse desaparecimento da doutrina espírita, que não aconteceu de um modo imediato, obviamente, ela foi com o passar do tempo, especialmente a partir da desencarnação de Kardec, que era ali o principal responsável pela difusão da doutrina espírita. Depois da sua desencarnação vieram outros trabalhadores para dar a sua contribuição, mas vimos ali que não era a mesma coisa. Apesar da boa vontade, aquela determinação não era a mesma, e aconteceu o que aconteceu. Mas aí então os próprios espíritos, observando então essa conjuntura, essa soma de fatores que prejudicaram e criaram obstáculos para a difusão da doutrina espírita, começaram então a procurar um novo campo para essa divulgação. E aí então o Brasil
trazendo ali pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita, em especial aqueles que estudavam a homeopatia, né? A gente lembra dessa parte histórica. Os homeopatas eram pessoas muito preocupadas em estudar o magnetismo, em estudar essa questão da influência das energias na água e, inevitavelmente, acabaram entrando na questão da mediunidade e dos trabalhos dos espíritos, como aconteceu com o próprio Kardec, que era um magnetizador antes de ser um conhecedor da doutrina, antes de ser um conhecedor desses fenômenos. E aí então vieram para o Brasil e começaram então a criar as instituições. Encontraram aqui um campo bastante fértil, já que o Brasil sempre foi uma região, um país, até mesmo antes de se tornar um país, uma região muito religiosa, desde os índios, desde os escravos, desde os europeus que trouxeram a sua cultura, em especial a religião católica. E aí o Brasil ficou então aquele ambiente multicultural e ao mesmo tempo ecumênico. E aí então os espíritos vieram e encontraram aqui, olha que interessante, a religião africana, que já tinha uma tradição de comunicação com os espíritos, de trabalho mediúnico, de repente chega uma nova forma de se comunicar com os espíritos. Então nós percebemos que tudo foi devidamente preparado para que não houvesse um choque. E aí então o Brasil abraçou a doutrina espírita e fez com que ela se desenvolvesse, com dificuldades, lá no final do século XIX, no início do século XXI. A gente lembra que o primeiro centro espírita no Brasil foi fundado em Salvador em 1865. Um pequeno centro, depois outros começaram no Rio de Janeiro, São Paulo e outras regiões, e depois surgiu Chico Xavier, que aí foi o grande divulgador da doutrina espírita, num aspecto diferente daquilo que era feito na França. A França era muito mais uma doutrina filosófica, uma doutrina científica, e aqui no Brasil ela se tornou uma doutrina muito mais religiosa, exatamente pela influência da própria religião aqui no Brasil. Então nós vimos assim que os espíritos, nesse controle, tomam decisões e praticam ações que independem da vontade dos encarnados. Por isso, então, eles, a partir dessa perspectiva, tiveram uma grande facilidade de simplesmente direcionar para cada local, no seu devido tempo, para cada trabalhador, a divulgação do Espiritismo. E continua. Que os espíritas, sem serem espíritos desencarnados, se transportem somente 30 anos à frente, ao seio da geração que surge, que dali considerem o que se passa hoje com o Espiritismo, que acompanhem o seu desenvolvimento e verão consumir-se em esforços vãos aqueles que se creem destinados a derrotá-lo. Eles os verão pouco a pouco desaparecer de cena, ao lado da árvore que cresce e se alonga cada dia mais as suas raízes. Aqui Kardec fez uma previsão interessante, que ele colocou assim, né? Vamos antecipar ou avançar 30 anos no tempo. 30 anos é uma nova geração. Uma criança que nasceu naquele momento, em 1865, 30 anos depois teria ali 30 anos de idade, em 1898, já virando o século XX. Nesse período de 1898, nós tínhamos ali na Itália, Cesare Lombroso, tínhamos na Inglaterra, William Crookes, tínhamos Gabriel Delanne também, naquela região da França. Cientistas que começaram a pesquisar, mas nós já não víamos com a mesma intensidade a presença de grupos espíritas trabalhando na mediunidade, ou na própria difusão do espiritismo dentro do seu aspecto moral. Vimos cientistas pesquisando fenômenos, principalmente de efeitos físicos, fenômenos de materialização, mas nós temos muito pouco de conhecimento a respeito de que forma que a doutrina espírita se difundia em termos de divulgação do seu conteúdo moral, para a transformação moral do nosso mundo. E aí, se nós pudéssemos dizer, olha, Kardec, 30 anos depois, a doutrina espírita na França estaria passando por algumas dificuldades. Porque então nem imaginaria ele, ou até sabia, mas não passava essa informação, que pouco tempo depois uma outra nação assumiria a responsabilidade de dar continuidade naquele trabalho. Mas certamente naquela região da França, tanto que hoje, quando se fala em espiritismo na França, a gente já chegou a falar sobre isso, quando nós tivemos, em 2004, o 4º Congresso Mundial em Paris,
transmitido aqui pelo Paul Talk, né? Nós tivemos aqui o pessoal da velha guarda, né? A gente que é mais antigo, teve oportunidade de assistir, porque ele foi transmitido aqui pelo Paul Talk com vídeo, né? Nós tínhamos ali que 70% dos participantes eram brasileiros. Brasileiros radicados, né, na Europa, ou brasileiros que viajaram daqui para lá. E apenas aquele 30% de estrangeiros, alguns franceses, outros ali de regiões próximas. Então, quer dizer, a França, o berço do espiritismo, já não era mais o centro, né, o centro que concentraria a grande força da doutrina. Recentemente, né, há alguns 2 anos mais ou menos, um amigo nosso daqui da sala, né, o nosso amigo Vidal, fez uma viagem de turismo lá na Europa, em especial na França, e em Paris então ele foi a uma livraria. E ele pediu para comprar o Livro dos Espíritos em francês. Eles não conheciam quem era Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos que ele comprou estava numa prateleira lá no fundo da livraria, naqueles lugares empoeirados em que ninguém mexe. Ou seja, a França hoje, para os franceses, a doutrina espírita é apenas mais uma das crenças, mais uma daquelas ideias que muitas vezes se tem muito medo de mexer. E o Brasil hoje, quando se fala em doutrina espírita, nós temos ali aquela imagem já muito conhecida, com figuras, com personalidades, com trabalhos, com missões, com ideias. Então a gente vê que o futuro do espiritismo, ele sempre foi assim, a doutrina espírita vai crescer. Não importa através de quem e não importa onde. Então a França hoje vê a doutrina espírita como mais alguma coisa, nada de especial. Nós teremos agora, em 2016, daqui a alguns meses, eu não me lembro exatamente a data, um congresso mundial em Portugal, em Lisboa, se eu não me engano. Vamos ver como é que vai ser a concentração de interessados. Certamente caravanas brasileiras estão indo para lá. Vamos ver qual vai ser a mobilização dos espíritas. E em outras partes do mundo também nós temos um detalhe curioso, é que se você vai aos Estados Unidos e você começa a fazer uma pesquisa sobre grupos espíritas, todos os grupos espíritas têm brasileiro participando. Não temos, por exemplo, aquele grupo espírita exclusivamente com nativos. Se você vai na Espanha, se você vai na França, se você vai no Japão, sempre tem brasileiro envolvido. Ou seja, nós nos tornamos não só os pais adotivos do espiritismo, como também os embaixadores. Os embaixadores dessa nova ideia para levar pelo mundo afora. Então, ou levamos, ou transmitimos, ou publicamos, ou trabalhamos em prol da doutrina espírita nessas novas regiões. Esse futuro, não sabemos se Kardec previa, mas os espíritos certamente, observando todas as situações que envolviam a realidade do mundo físico, sabiam prever e direcionar as forças, concentrar as energias para fazer essa divulgação. Continuando. O Arnaldo colocou: a tradução dos livros de Kardec para o japonês foi feita por um brasileiro, descendente de japoneses aqui no Brasil. Todos os livros, Arnaldo, que nós temos, em livros não apenas da codificação, mas livros de Chico Xavier, né, Nosso Lar, por exemplo, que foi traduzido em tantos e tantos idiomas, todos esses trabalhos são trabalhos de brasileiros. Nós tivemos a nossa amiga Fernanda, que mora na Suíça, naquela região norte próxima à Itália, né, naquela região próxima à Itália, ali no sudeste, né, se eu não me engano. Ali falando italiano, ela com outras colegas brasileiras também fizeram um trabalho de tradução de livros como Nosso Lar para o italiano. Fizeram outras traduções também importantes por iniciativa própria, quer dizer, os brasileiros estão preocupados em levar esse conhecimento para o mundo. Claro que nós temos muitos estrangeiros que também têm esse interesse, mas a influência de suas próprias culturas acabam dificultando. Como, por exemplo, nós podemos imaginar o espiritismo se desenvolvendo nos Estados Unidos, um país fortemente protestante, com uma cultura evangélica, na verdade, né? Lembrando sempre que a gente tem que diferenciar aquilo que é evangélico e protestante, porque o protestante era aquele que protestava no século XVI. Os evangélicos já conquistaram o seu espaço, então não precisam protestar contra nada. Estão vivendo as suas próprias doutrinas a partir de agora, né? Então é injusto a gente dizer que eles estão protestando contra alguma coisa. Então é um país eminentemente evangélico, com força católica, com força judaica também, com força muçulmana, e de repente aparece ali
um americano do nada e começa a falar sobre a doutrina espírita. Então é uma região com muita dificuldade de trazer essa nova ideia. De pegar, por exemplo, nos países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, que são países que têm uma força religiosa muito pequena, a ideia não do ateísmo, porque o ateísmo significa não acreditar em Deus, mas da arreligiosidade. Aquela ideia de não precisar de religião ou não gostar de religião. Então, quando você vai para lá, você encontra grupos espíritas formados por quem? Brasileiros. O Japão é a mesma coisa, uma cultura oriental diferenciada. Chega lá, quem que está envolvido com doutrina espírita? Brasileiros também. Então, esse trabalho de livros de divulgação que nós temos são trabalhos feitos por brasileiros. E poucos, pelo menos eu tenho muito pouco conhecimento sobre isso, poucos são os estrangeiros que se preocupam em vir até o Brasil, pegar a literatura e levar de volta. Geralmente são os brasileiros que levam para lá e já fazem esse trabalho de difusão. Isso a FEB poderia certamente trazer para nós muitas informações sobre isso. E continuando. Os acontecimentos corriqueiros... Desculpem. Bom dia, Mazé. Os acontecimentos corriqueiros da vida privada são frequentemente a consequência da maneira de proceder de cada um. Este terá êxito segundo sua capacidade, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua energia, onde um ou outro fracassará em razão da sua incompetência, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do próprio futuro, o qual jamais está sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua pessoa. Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se poderá predizer a sorte que o espera no caminho em que haja enveredado. Aqui ele fala agora sobre situações pessoais, observando, por exemplo, as tendências de uma criança, a sua dedicação, os seus interesses, o seu comportamento. Aí ele passa pela fase da adolescência, chega na fase adulta, já começa a se prever qual será o seu futuro. E aí ele diz exatamente, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro. Mesmo que muitas vezes ele decepcione naquela ideia de que não, eu vou estudar porque é o estudo que vai me dar o futuro. Muitas vezes ele não estuda, mas ele tem uma inspiração empreendedora e uma capacidade de investimento, de dedicação, que vai fazer com que o futuro dele seja diferenciado. Enquanto que um estuda por obrigação, o outro é motivado por outros interesses. Então, analisando as características de cada um, é possível fazer essa previsão. Claro que sabedoria, uma análise cuidadosa, sem nenhum tipo de especulação, de torcida pró, torcida contra. Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se poderá predizer a sorte que o espera no caminho em que haja enveredado. Isso de um modo geral, porque nós temos ali eventos relacionados com a sua vivência aqui no mundo material que nós desconhecemos. Por isso que muitas vezes ficamos frustrados. Temos ali um jovem, principalmente de pessoas que desencarnam na juventude, de espíritos que desencarnam na juventude, em que começa naquela dedicação, com aquela capacidade e de repente desencarna. E aí vem aquela lamentação, poxa vida, ele tinha um futuro todo pela frente. Ele tinha tanta coisa para conquistar. Claro que as nossas conquistas estão relacionadas com as conquistas do mundo físico. E não temos ainda eu ia dizer frieza, mas não frieza, mas esse equilíbrio para analisar que o espírito continua se desenvolvendo e continua conquistando independente da dimensão onde ele se encontre. Então, por isso, nós temos ali que há eventos que não podem ser previstos, mas certamente nós podemos analisar as tendências que levam cada indivíduo para essa ou para aquela direção. Item número 13. Os acontecimentos ligados aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela tende a se cumprir, seja de uma forma, seja de outra, apesar de tudo. Os homens concorrem para a sua execução, mas nenhum é indispensável, pois do contrário o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas.
Aqui a gente faz uma pausa para lembrar daquelas histórias envolvendo, por exemplo, Allan Kardec, envolvendo Chico Xavier. Quando Kardec começava então a abusar da sua saúde, né, apesar do compromisso e da vontade que ele tinha de construir a doutrina espírita, ele acabou pondo a sua saúde em risco. Quase desencarnou precocemente, a gente conhece essa história, tanto contada no livro Obras Póstumas, como também na Revista Espírita e também no livro O Céu e o Inferno. Revista Espírita e Céu e Inferno, o Dr. Demet, que era amigo de Kardec, que era médico, havia desencarnado e veio socorrê-lo mesmo após a desencarnação, no momento da sua maior crise. Kardec quase desencarna. E aí então o Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, trouxe para nós uma informação do próprio Leon Denis, ou dos espíritos que trabalham, dizendo que se Kardec falhasse, Leon Denis seria o responsável pela divulgação da doutrina espírita, ou pela continuidade da sua construção. Informação que veio de lá, que é apenas a título de curiosidade. E depois nós temos Chico Xavier. Quando falam para ele que Chico era o responsável, né, dizer que ele era o responsável pelo trabalho de divulgação da doutrina espírita no Brasil, ele dizia, quando o capim morre, nasce outro. O trabalho tem que ser feito. Se esse trabalhador falha na sua missão, outro virá para dar continuidade. Pode haver um pequeno atraso, pode haver uma revisão do projeto, um remanejamento de forças, mas certamente o trabalho vai continuar. E isso nós podemos ver em todas as situações. De pensarmos, por exemplo, saindo da doutrina espírita e saindo também do ambiente religioso, onde nós podemos encontrar Martinho Lutero como um grande missionário que trouxe uma grande revolução religiosa, o renascimento religioso, né? O renascimento cultural e a reforma religiosa lá no século XVI, filósofos, líderes religiosos. Se esses não cumprissem as suas missões, outros cumpririam. Saindo desse ambiente religioso, entramos agora no mundo científico. E se não tivéssemos, por exemplo, Thomas Edison, Albert Einstein, Santos Dumont com os irmãos Wright, não tivéssemos Gutenberg criando a imprensa, tivemos Kepler falando sobre astronomia, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, o que seria do nosso mundo se essas grandes mentes falhassem? Viriam outras, porque o desígnio de Deus diz que o mundo vai evoluir e independe dos trabalhadores. Saindo do mundo científico, entramos no mundo político. Líderes de nações. Napoleão Bonaparte, por exemplo, conforme Irmão X traz para nós, lembra que a missão de Napoleão Bonaparte era acabar com aquele sistema de governo que estagnava o desenvolvimento da Europa, que era o centro do nosso planeta naquela época, onde tínhamos ali os maiores impérios, onde tínhamos a maior cultura, as melhores filosofias, enquanto que, por exemplo, na América, nós tínhamos ali colônias. Na Ásia, vivendo ainda de uma forma colonialista. Na África, ainda com todas as suas dificuldades, provocadas, né, pela influência dos países europeus. E aí Napoleão Bonaparte veio e acabou com aquele despotismo que havia naquela época, com aquela ideia de centralização de poder. E aí então ele quebrou tudo isso, mudou o sistema de governo, só que, conforme é contado por Irmão X, ele foi tomado pela ambição. E acabou depois querendo conquistar o mundo a seu bel prazer. Então falhou de um lado, porque ele trouxe um grande transtorno para aquela região, por causa das guerras que foram criadas naquele momento, mas ao mesmo tempo conseguiu fazer essa mudança de pensamento. Saindo, né, das formas presentes naquela época, criando uma nova forma de poder, uma nova forma de governo. Vindo ali a democracia, depois vindo outros sistemas. Arnaldo colocou, né, dicas sobre a Europa, França e Napoleão, o livro Senhores do Mundo, Hermínio C. Miranda. Tem um livro interessante também, Arnaldo, você me fez lembrar. Bom dia, Márcio. Você me fez lembrar um livro que eu li há muito tempo,
chamado Fragmentos da História. É um livro considerado espírita, ele não é mediúnico, ele é um livro que foi trazido, o que me decepcionou inclusive, porque quando eu comprei o livro naquela época, e eu li, eu tinha aquela grande expectativa de ver tudo o que acontecia a partir da visão dos espíritos. E na verdade foram os encarnados que pegaram fatos importantes da história e trouxeram pequenas análises baseadas naquilo que o espiritismo falava. Então foi legal por um lado, mas um pouco decepcionante do outro. No caso do Brasil, por exemplo, falava sobre a parte colonial, a parte escravagista, depois a parte republicana, falava das guerras do mundo, de eventos importantes que foram marcados, né, ou que marcaram a história da humanidade. Então, nesse fragmento da história, a gente começa a perceber que personalidades e eventos foram, então, surgindo na história da humanidade para fazer com que nós chegássemos no que estamos hoje e, a partir daqui, alcançarmos patamares maiores. Mas e se nós fracassarmos? Outros virão, porque todos nós vamos evoluir. Se não for por bem, pela nossa própria boa vontade, será pela força das circunstâncias. Agora, por exemplo, nessa fase de transição planetária, saindo de mundo de provas e expiações para a regeneração, nós temos ali uma legião de espíritos que vem com essa missão para nos impulsionar para essa mudança. Ou seja, essa mudança não está dependendo da nossa boa vontade. Nós podemos acompanhar ou não acompanhar, mas a determinação diz: o nosso planeta vai se transformar. E vai se transformar para melhor. E ficarão aqueles que desejam também para melhor acompanhar essa mudança. E aí então diz aqui ainda: não existe missão fatal. O homem sempre é livre para cumprir aquela que lhe foi confiada e que ele aceitou voluntariamente. Se não a cumpre, ele perde os benefícios que adviriam dela e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se ele se tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode afastá-lo com um sopro. E aqui me fez lembrar uma outra passagem da Revista Espírita, de um indivíduo com quem Kardec tinha contato, não me recordo o nome dele agora, e ele vivia na Bélgica. E ele é tão empolgado com a doutrina espírita que ele começou a antecipar algumas informações. Esse fato que eu estou contando para vocês se encontra na Revista Espírita. E aí o que aconteceu? Segundo informações que foram trazidas pelos espíritos a Kardec, a sua desencarnação antecipada. Provocaram a sua desencarnação para que ele não provocasse um desequilíbrio no desenvolvimento natural da doutrina espírita. E aí naquela época, quando nós estudamos esse fato na Revista Espírita, nós tivemos ali então aquele questionamento a respeito das nossas desencarnações e a nossa programação. E no momento da desencarnação nós temos a possibilidade de uma moratória, atrasando a nossa desencarnação em fatos especiais, para que continuemos uma determinada tarefa, seja uma tarefa pessoal, seja uma tarefa envolvendo um contingente maior, ou podemos antecipar nossa desencarnação para evitar um mal maior. E a doutrina espírita, nesse caso, então, observou esse evento. Então, por aqui, se ele se tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode afastá-lo com um sopro. E aí nós achamos assim, né, que no famoso livro da vida, existe ali o dia e a hora em que nós vamos desencarnar. Aí nós podemos perceber que a nossa visão é um tanto quanto limitada nesse sentido. A gente acha que é tudo fatalmente programado, mas existe ali uma situação ou situações que nós desconhecemos. Que sim, nós somos levados à desencarnação, ao retorno ao mundo espiritual, a partir do momento em que é certo nós voltarmos. E não no momento em que nós achamos que já está fatalmente determinado. Sim, é uma flexibilidade por causa de planos, projetos, compromissos que são assumidos, necessidade de antecipar ou prolongar a desencarnação de alguém. O resultado final
de um acontecimento pode, assim, ser certa por estar nos desígnios de Deus, mas como, quase sempre, os detalhes e o modo de execução estão subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, as sendas e os meios podem ser eventuais. Se for de utilidade que sejamos avisados pelos espíritos, os espíritos podem nos prevenir sobre o conjunto, mas para determinar o local e a data, seria preciso que eles conhecessem antecipadamente a decisão que este ou aquele indivíduo tomará. Aqui a gente faz mais uma pausa, lembrando sobre a ideia da mudança do nosso planeta, que existe aí veiculado, no nosso meio, aquela ideia de que tal dia, tal mês, o nosso planeta vai se transformar. E aí a gente pode perceber que as coisas não são bem assim. Existe uma previsão de períodos que são marcados para esses eventos acontecerem, mas não fatalmente naquele momento. No ano tal coisa vai acontecer. Sendo que, na verdade, é um processo que vai se desenvolvendo e que não tem uma data específica, mas um período em que as coisas vão se desenrolando. O Arnaldo colocou, mesmo quando corremos um risco de nos prejudicar demais, com a lei o desencarne pode ser providenciado para evitar o mal maior. Tanto que nós temos aqueles casos em que são solicitadas moratórias. Aquela história, por exemplo, que é contada no meio espírita, uma senhora que cuidava de um netinho que era doente, já estava próxima da sua desencarnação. E aí então ela rogou aos espíritos que ajudassem para que ela ficasse mais um pouco, intercedessem, para que ela ficasse mais um pouco para poder cumprir essa missão de cuidar do neto. E essa moratória foi então concedida por mais alguns anos. Ela continuou aqui presente, promovendo esses cuidados até que outra pessoa pudesse substituí-la. Então são histórias bonitas, histórias interessantes, que trazem questões pessoais, mas outras histórias também, que trazem questões envolvendo um grupo maior, interesses mais abrangentes. O Amaury colocou, existe uma programação maior que as nossas necessidades. Então, definitivamente, quer dizer, nós estamos aqui servindo, mas não estamos aqui determinando. Se nós tivermos utilidade, seremos aproveitados tanto quanto possível. Se nós não cumprirmos aquilo que é determinado, outro virá substituir, porque a missão é mais importante que o missionário. André Luiz, dizendo aqui, Arnaldo, pela necessidade da reencarnação de determinado espírito, a avó ficou maior tempo para não prejudicar a gestação da filha. Exatamente isso, Arnaldo. Então eu confundi os personagens, mas a essência é exatamente essa. Continuando então. Ora, se essa decisão ainda não estiver na mente do executor, conforme ela seja, poderá apressar ou atrasar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo chegando ao mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra está mais ou menos próxima, que é inevitável, sem poderem predizer o dia em que ela começará, nem as pequenas dificuldades de detalhes que podem ser modificados pela vontade dos homens. Para a fixação da época dos acontecimentos futuros, é preciso, além disso, que se leve em conta uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. O tempo, assim como o espaço, só pode ser avaliado com a ajuda de pontos de comparação ou de referência que o dividam em períodos que possam ser contados. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos é marcada pelo nascer e pôr do Sol e pela duração do movimento de translação da Terra. A subdivisão do dia em 24 horas é arbitrária. Ela é indicada com a ajuda de instrumentos especiais, tais como ampulhetas, clepsidras, relógios, quadrantes solares, etc. Esses aqui são equipamentos da época de Kardec. Hoje nós temos ali outros mecanismos muito mais precisos, obviamente. As unidades de medida do tempo devem variar de acordo com os mundos, uma vez que os períodos astronômicos são diferentes. É assim, por exemplo, que em Júpiter os dias equivalem a 10 de nossas horas, e o ano a mais de 12 anos terrestres. Aqui a gente tem um complemento de rodapé,
De acordo com os cálculos atuais, o planeta Júpiter despende 11 anos terrestres para efetuar uma translação em torno do Sol. Então, de imaginar, por exemplo, o planeta Júpiter sendo habitado, como Kardec apresentou para nós na Revista Espírita, a relação de espíritos que desencarnam e reencarnam em Júpiter e migram e emigram de um para o outro, de dizer, por exemplo, daqui 2 anos nós vamos para lá. Para 2 anos de quem? Para lá onde você está. Portanto, cada mundo existe, para cada mundo, existe um modo diferente de se computar a duração do tempo, de acordo com as revoluções astrais que ele efetua. Isso já seria uma dificuldade para a determinação de notas datas pelos espíritos que não conheçam o nosso mundo. Além disso, fora dos mundos, não existem esses meios de avaliação. Um espírito que esteja no espaço não existe nem nascer nem pôr do sol marcando os dias, nem revoluções periódicas marcando os anos. Para ele, só existe a duração e o espaço infinitos. Aquele, portanto, que jamais tivesse vindo à Terra, não possuiria qualquer conhecimento dos nossos cálculos que, aliás, seriam completamente inúteis para ele. A mais, aquele que nunca tivesse encarnado em qualquer mundo, não teria nenhuma noção das frações da duração do tempo. Quando um espírito, estranho à Terra, vem manifestar-se aqui, não pode determinar datas para os acontecimentos, a não ser identificando-se com os nossos usos, o que, sem dúvida, lhe é possível, mas que frequentemente ele não julga útil fazê-lo. O modo de calcular a duração é uma convenção arbitrária feita entre os encarnados para as necessidades da vida corporal de relação. Para medir a duração como nós, os espíritos só poderiam fazê-lo com a ajuda de instrumentos de precisão que não existem na vida espiritual. Aqui uma nota de rodapé de novo. Atualmente, através das informações ditadas mediunicamente pelos espíritos, na extensa literatura espírita disponível, sabemos que as colônias espirituais mais ligadas à crosta terrestre, onde vivem os encarnados, contam com toda a sorte de equipamentos necessários às diversas atividades que são desenvolvidas por eles, o que inclui a necessidade da contagem do tempo, o mais das vezes sincronizado com o tempo terrestre, embora também afirmem que o tempo deles é diferente do nosso. Então, como a gente já conversou sobre essa relação que existe entre o tempo no mundo físico e o tempo no mundo espiritual, se há uma relação de atividades entre essas duas dimensões, há a necessidade de uma conciliação de agendas. Os espíritos respeitam os nossos horários, nós respeitamos os horários dos espíritos, para que possamos trabalhar em conjunto. Principalmente porque no mundo de provas e expiações, nós temos ali tarefas que dizem respeito inicialmente à nossa própria sobrevivência. Eu preciso trabalhar, meu expediente é das 8 da manhã às 6 da noite. Então não adianta marcar alguma coisa no meio desse período para que eu possa participar de uma forma mais ativa, porque não será possível. Aliás, esse é um dos conflitos interessantes que a gente viu quando nós estudamos quando a gente estudou o livro dos médiuns, que muitos espíritos, querendo trazer uma comunicação, vão incomodar os encarnados independente do seu horário. Como, por exemplo, nós temos ali que, me recordo de uma prima minha, que fazia esse trabalho de desenvolvimento mediúnico, à noite, toda sexta-feira, às 8 horas, lá na Comunhão Espírita de Brasília. E aí, então, quando chegava na parte da manhã, ela já sentia aquele formigamento, aquele peso e, às vezes, uma dor no braço. Ela já sabia que tinha espíritos querendo se comunicar. Se dependesse dos espíritos, seria ali onde ela trabalhava que ela começaria, então, a psicografia. E ela tinha, então, que fazer aquela mentalização, conter aquele impulso dos espíritos, para que à noite, no devido tempo, naquele espaço e naquele intervalo reservado para o trabalho, que o espírito se manifestaria. E muitas vezes, ou algumas vezes, como nós vimos, se manifestava com impaciência. Passei o dia todo esperando a hora para fazer isso, como se os encarnados estivessem ali à disposição dos desencarnados. Então, nos trabalhos que são feitos de uma forma séria, de uma forma bem organizada, os espíritos respeitam os nossos compromissos.
Já quando os espíritos estão desencarnados, achando que são os donos do tempo, os donos dos intermediários, né, dos médiuns para suas comunicações, se dependessem desse, você era acordado no meio da noite para fazer psicografia. Como nós temos escritores que fazem isso. Algumas vezes o indivíduo é acordado no meio da noite pelos espíritos para começar a psicografar. Porque o espírito está impaciente, ele está ali 3 horas da manhã, ele vai ter que esperar até 7 horas para o indivíduo acordar. E ele fala, não aguento esperar isso não. Vou acordar ele agora. E aí então ele é incomodado e ele fala, não vou trabalhar. E fica aquela discussão, né? Que chega a ser quase a ser comédia. O espírito querendo escrever, o médium embaixo dos cobertores, fazendo aquela marra, aquela pirraça. E aí um não dorme, o outro não trabalha, e a noite fica então naquele desespero. Ontem, na sessão da tarde, passou o filme Ghost. E aí lembramos aquela parte, né, em que o Sam se encontrava ali sentado perto da Oda Mae Brown, e o elefante incomoda muita gente. Se você não faz, então também ninguém faz. E aí a coisa se transforma naquela situação cômica e perturbadora também. Arnaldo lembrou, conheço uma casa espírita em Campinas, que após algum tempo de estudo do Livro dos Médiuns, começa o exercício de controlar para não acontecer as manifestações. Achei super interessante isso. Nós já conversamos, Arnaldo, quando do estudo do Livro dos Médiuns, sobre a questão da educação mediúnica e desenvolvimento mediúnico também. Né? Só para a gente poder fazer uma contextualização, na época nós lembramos que a ideia de desenvolver a mediunidade é uma expressão muito utilizada pela Umbanda, que a pessoa diz assim, olha, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Então a palavra desenvolver mediunidade ou desenvolvimento mediúnico acabou sendo uma palavra não muito aceita no meio espírita. Mas não porque a expressão estava errada, foi porque nós criamos uma interpretação equivocada, porque Kardec utilizava o desenvolvimento mediúnico através da prática, falando sobre controle, autoconhecimento, entendimento da faculdade mediúnica, e não desenvolver a mediunidade em termos de criar algo que não existe. Então Kardec falava muito sobre desenvolvimento mediúnico. E aí nós trouxemos a ideia, o que é exatamente o desenvolvimento mediúnico? O que é feito no desenvolvimento mediúnico? É feito o trabalho de estudo para conhecer a mediunidade, o médium se conhecer durante o trabalho de desenvolvimento. Ele vai saber quais são as sensações que ele sente, quais são as suas condições físicas, morais, emocionais, após a realização do trabalho. O que ele sente de acordo com o espírito que se aproxima, em termos de afinidade fluídica de vibrações. Quanto tempo ele resiste, que tipo de trabalho ele pode fazer. E isso vai sendo, né, trabalhado de uma forma didática, tanto nesse caso de controlar as manifestações, de saber conter os espíritos, para que os espíritos, durante o trabalho de incorporação, que é a expressão que a gente usa, para que o espírito não faça o que bem entende, porque do contrário vai virar então aquela bagunça, né, durante o trabalho mediúnico, em que o espírito pode falar qualquer tipo de expressão, pode fazer tomar qualquer tipo de atitude prejudicial não somente ao médium, a ele próprio, o espírito, como também ao próprio grupo. Então o trabalho de desenvolvimento mediúnico bem controlado deixa o médium pronto para fazer o trabalho, principalmente com relação ao conhecimento de si mesmo, ao seu autoconhecimento. Ele sabe o que ele tem, ele sabe o que ele sente, ele sabe o que ele pode fazer e sabe como lidar com isso. Esse é o resultado de um bom desenvolvimento mediúnico. André colocou, né, tal como os médiuns vão para as reuniões de socorro espiritual, os espíritos já ficam ali ao lado. E os médiuns sentem dor de cabeça, imposição e tudo mais. Cada médium tem as suas próprias impressões. A Dídima colocou, né, falar na praia, sem ir à praia, estudar mediunidade, sem senti-la na prática é impossível, né? Pois é. Seria você ler uma receita de um bolo e ficar satisfeito com o bolo, né, Dídima? Adoro bolo de chocolate, então toma, lê essa receita. Você vai ficar feliz. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Vamos em frente. Entretanto, os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a viver no meio de nós, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, dos quais conservam a lembrança da erraticidade. Assim,
têm menos dificuldade do que os outros para se colocarem sob o nosso ponto de vista, quanto ao que concerne aos usos terrestres. Na Grécia, eles calculam pelas Olimpíadas. Em outros lugares, por períodos lunares ou solares, segundo os tempos e os lugares. Eles poderiam, por conseguinte, determinar com mais facilidade uma data para os acontecimentos futuros, quando a conhecem. Mas afora o fato de que isso nem sempre lhes é permitido, eles se veem impelidos porque todas as vezes que os detalhes estão subordinados ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, a data precisa realmente só existe quando o fato aconteceu. Então você pode determinar uma data para um determinado evento depois que ela aconteceu. No dia tal, do mês tal, do ano tal, aconteceu tal coisa, ótimo. Agora dizer que no dia tal, do mês tal, coisa e tal, um caso que nós já tratamos aqui, né? Bom dia pessoal que chegou, não cumprimentei ainda. Um caso que nós tratamos foi aquele fato, né? Aquela entrevista que foi feita, que foi concedida por Raul Teixeira, falando sobre as previsões, as premonições, a presciência. E ele trouxe como exemplo para nós o atentado às Torres Gêmeas em 2004, dia 11 de setembro de 2004. E aí então nós pensamos, seria possível, antes que isso acontecesse, você determinar o dia e o horário que aquelas torres seriam atingidas? Não seria possível, porque o evento dependia de quem? Dos próprios terroristas. Eles fizeram a sua agenda. Então, se você acompanhasse tudo aquilo que eles combinavam, você podia dizer assim, olha, eu sei que vai acontecer nesse dia, porque eles disseram que iam fazer nesse dia. Mas sem ter esse conhecimento da agenda que eles programaram, você sabe que aquilo vai acontecer porque a ideia foi sendo disseminada, difundida, durante o seu planejamento. Então o espírito pode dizer assim, ó, eu sei que isso vai acontecer, e isso está próximo, mas eu não posso dizer exatamente quando. Porque não está no livro do universo uma determinação como essa. Porque depende do livre-arbítrio daquelas pessoas. Então, quer dizer, os detalhes vão se tornando cada vez mais precisos conforme a data prevista pelos executores vai se tornando cada vez mais próximo. Então, daqui 2 anos, vamos fazer um atentado. Daqui 1 ano, olha, já estamos organizando tudo. Daqui 6 meses, vai daqui 6 meses. Daqui 1 semana, olha, naquele dia, naquele horário nós vamos fazer. Mas fora isso, a ideia começa a ser difundida. Mas a execução, ela depende não somente da vontade dos próprios indivíduos, como de fatores envolvendo as oportunidades, os recursos que eles vão angariando. Do contrário, ficaria só na especulação. Arnaldo colocou, é possível entrar em sintonia conforme os pensamentos e ter a previsão de fatos? Foi exatamente o que Raul Teixeira colocou, Arnaldo, nessa entrevista, que ele dizia assim, que quando você pensa, chegamos até a falar sobre isso no início do estudo desse tema. Quando você pensa, o pensamento é energia. Né? Essa energia, ela acaba se difundindo, como se fossem ondas de rádio. A pessoa que estiver sintonizada, mesmo sem intenção, que muitas vezes ela nem te conhece, mas ela está pensando numa ideia que se assemelha à sua, entrou em sintonia e começou assim, poxa vida, mas me veio uma ideia de tal coisa. Numa grande reunião, por exemplo, de centro espírita, pensar num evento, o indivíduo fala assim, olha, eu estava pensando ontem que a gente podia fazer um evento aqui no nosso centro para chamar as pessoas, para angariar recursos, para divulgar a doutrina espírita, sei lá, mas eu pensei nessa coisa. E uma outra pessoa fala assim, nossa, que coincidência, eu pensei na mesma coisa. Então muitas vezes é uma ideia que é disseminada por encarnados ou por desencarnados. Valeu, El, até mais. Por encarnados ou desencarnados, e acabam entrando na mesma sintonia e tendo essa percepção. No caso, por exemplo, de grandes eventos, principalmente de tamanha intensidade, no caso de um atentado terrorista e tudo mais, né? Exatamente, né? Aquela brincadeira que a gente falou da escola, né? Que você fica
encarando uma pessoa assim por trás, de repente ela vira se sentindo chamada por alguém. E ela olha para você, né, então fica aquela coisa divertida. Mas no caso, por exemplo, de um atentado terrorista, a intensidade das ideias é muito grande. Porque é uma grande expectativa, o mundo espiritual, percebendo isso, também se mobiliza. Imaginemos nós, desencarnados, sendo convocados, chamados para realizar um trabalho de assistência, de resgate, de influência, numa situação problemática. Nós estamos nos organizando e conversando, mas nós nos esquecemos que nós estamos também pensando. E esse pensamento também pode ser percebido pelos espíritos. O caso, por exemplo, de algo que não podia ser previsto, a princípio, de um modo superficial, um tsunami. Obrigado, Cindizinha. Aquele tsunami que aconteceu na ilha de Sumatra em 2011. Lá no dia, eu acho que foi dia 27 ou 29 de dezembro, né, foi fim de ano, entre Natal e Ano Novo, por isso ficou muito marcado. Isso em 2001, não 2011, né? 2001. Então, pessoas tiveram sonhos imaginando aquela grande tragédia. Como é possível um evento natural ser previsto, ser percebido por pessoas? Aí nós lembramos que os espíritos, sabendo que as placas estão se juntando, uma grande pressão vem se juntando, esse tipo de percepção os espíritos têm. E principalmente prevendo onde vai acontecer, quantas pessoas estariam envolvidas, prevendo a desencarnação dessas pessoas, e eles começaram a se mobilizar. No livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, ele conta os bastidores daquele tsunami em Sumatra. Muito interessante para quem quiser conhecer. Ele fala sobre o que previa, de que forma que aquilo foi previsto, o que aconteceu durante o tsunami com os espíritos, falava sobre cada espírito se vendo após a sua desencarnação, falava sobre a desencarnação em massa, a reencarnação de outros grupos. E aí então pessoas sonharam com aquilo. Como é possível alguém sonhar com aquilo? Na verdade, entrando em sintonia com o mundo espiritual e percebendo essa grande mobilização, você tem essa impressão. E aí então os espíritos têm uma ideia diferente. A Paty colocou lá no alto, né, uma noite antes de acontecer o atentado das torres, eu tive sonhos com um homem muçulmano e acordei muito angustiada. Lembro até hoje que quando aconteceu eu comecei a chorar muito. Era como se estivesse lá, né, uma coisa intensa, né, Paty? Eu sou extremamente sensível a essas sintonias quando sinto um determinado tipo de angústia, já sei que algo muito sério vai acontecer. Já tenho fama de bruxa por causa desses sonhos, né? O pior é aquela história, né, Paty? Você muitas vezes tem essa percepção, tem essa sensibilidade, mas você fica impotente diante dos fatos. É o que incomoda muita gente, né? De você ver a coisa, saber que vai acontecer, e a questão é, o que você vai fazer diante disso? Nada. Você simplesmente sabe que vai acontecer. Essa é uma grande dificuldade enfrentada por aqueles que têm essa sensibilidade. A Vivian colocou, né, quando algo está por acontecer com alguém da minha família, sinto uma pressão de um anel na mão direita, né? Pois é. Cada um tem ali a sua a forma de ser alertado, né? Então essa sensibilidade está sim presente. Alguns têm uma sensibilidade mais profunda, outros mais superficiais, outros como eu, que é médium tijolo, não sinto nem cócegas. A coisa acontece no meu nariz, eu sou pego de surpresa, né? Enquanto que outros já começam ali a ter uma percepção antecipada das coisas. Pode ser bom, pode não ser, não sei. Eu lamento não perceber algumas coisas, não sentir algumas coisas, né? Mas vai chegar o dia em que alguém vai dar um tapinha nas minhas costas e vai dizer assim, sorte sua que você não percebia. Mas ideias estão sendo difundidas cada vez que algo vai acontecer. Muitas vezes alguém percebe essas ideias. E ao perceber as ideias, tem então as impressões. E aí então a gente tem todos aqueles prés que nós comentamos, né? Uma previsão, ele vê antecipadamente o que vai acontecer. Um pressentimento, o pressentimento você só tem a sensação, mas você não sabe o que vai acontecer. É aquela sensação que vocês colocaram, uma sensação de angústia, é um pressentimento. E aí então você tem que começar a investigar o que acontece. Outras vezes você sonha, é uma pré-visão.
Algumas vezes vem a ideia de que algo vai acontecer, é o pré-conhecimento, ou a pré-cognição. Então, cada um desses prés que nós temos são formas que trazem para nós exatamente essa ideia da pré-ciência. A pré-ciência é o conhecimento prévio das coisas. E quando a gente estuda num livro como esse, principalmente como introdução às predições de Jesus no Evangelho, porque exatamente essa ideia que nós estamos estudando agora trata exatamente das predições de Jesus. Ele falou tantas coisas que aconteceriam no futuro, como é que isso é possível? Então nós estamos ali fazendo a fundamentação desse assunto. Então quando a gente imagina uma predição envolvendo Jesus, a gente acha que isso é uma coisa grandiosa e exclusiva. Mas aí conversando, a gente vai conversando com um, conversando com o outro, pegando o depoimento de vocês, ouvindo o depoimento dos outros, a gente vê que todo mundo tem esse tipo de sensação. Algo que faz parte do nosso cotidiano, algo que nos marcou numa data específica, algo que acontece todos os dias no nosso cotidiano. E é interessante a gente perceber que não existe nada de sobrenatural e nada de exclusivo. É algo muito mais comum que diz respeito à natureza espiritual que todos nós temos. O médium. A gente fala de mediunidade como se fosse uma coisa espetacular, sobrenatural, mística. Nada, qualquer pessoa pode ser médium. A única diferença é que a sua mediunidade pode não ser tão ostensiva e outras vezes pode ser algo que ela não se compromete com nenhum tipo de atividade. É a Dona Maria que está ali fazendo o seu almoço, de repente ela sente aquele arrepio nas costas, ouve uma voz cochichando, vê um vulto passando, algo que acontece com frequência na sua vida. Então a gente vê que mediunidade é uma coisa que também faz parte da nossa vida, independente da religião. Às vezes, fazendo o trabalho de atendimento fraterno, nós temos ali pessoas de outras religiões. Uma jovem nos escreveu certa vez dizendo assim: olha, eu sou evangélica e eu não posso comentar isso na minha igreja, porque dizem que você ver espíritos é coisa do demônio. Mas eu vejo a minha avó todo dia dentro de casa e a gente se amava muito. Como é que eu posso lidar com isso? E aí você vê um trabalho de esclarecimento que, olha, se não é nada sobrenatural, é uma coisa que te pertence, coisa e tal. E aí vem toda a fundamentação, toda a teoria, todas as explicações, para mostrar que isso faz parte da nossa natureza. Somos nós que valorizamos demais, acreditando que isso são eventos de outro mundo. Só que na verdade é algo tão natural como a faculdade de pensar, a faculdade de estar encarnados. Vivian colocou muitas pessoas conhecidas em falar comigo que acham algo maravilhoso ser médiums por achar que vemos só coisas boas. Também é uma outra fantasia envolvendo médiums, né? Mediunidade te coloca em sintonia com o mundo espiritual. Ponto. O que você vai encontrar no mundo espiritual depende de uma série de elementos. Nossa, eu queria tanto ser como Chico Xavier, porque ele escreve cartas tão bonitas. Spin, bom dia. A morte também é um fenômeno natural, que a própria doutrina espírita tem feito esse trabalho de esclarecimento para mostrar que a morte é uma transformação para uma outra etapa de evolução do espírito. Então, quer dizer, deveríamos aceitar com naturalidade, deveríamos entender aquilo que acontece, compreender que o mundo espiritual está muito mais próximo do que a gente imagina. Só que, na verdade, pelo fato de nós estarmos ainda presos num mundo muito denso, o mundo material que exerce sobre nós uma influência muito grande, é difícil a gente imaginar aquilo que foge aos nossos sentidos mais claros, né? Para nós é realidade apenas aquilo que nós podemos ver, ouvir, cheirar, sentir o toque ou o paladar. São os nossos 5 sentidos. O 6º sentido, que seria exatamente essa faculdade mediúnica, ela não é tão clara para nós. Então muitas vezes eu tenho uma impressão fragmentada, uma impressão superficial, que eu não posso colocar como verdade. Então quando você fala em morte, você está vendo alguém que faz parte da sua vida desaparecer. E isso provoca muita dor. Então quando nós começamos com aquilo que a doutrina espírita fala, sobre a continuidade da vida, sobre a imortalidade do espírito, está trazendo para nós uma teoria que depende do quê? Depende da nossa fé. E a fé nossa ainda é muito vacilante. A fé que eu tenho hoje pode não ser a mesma fé que eu vou ter daqui a alguns anos, como acontece com todos nós.
Eu me encontro próximo à doutrina espírita há aproximadamente 25 anos. Desde o momento de uma experiência que me fez me aproximar para conhecer um pouco mais, para aprender, para poder utilizar como aquele consolador daquele momento difícil. Mas antes disso, Igreja Católica, Igreja Evangélica, esoterismo, são crenças que vão acontecendo em fases da nossa vida. E como é que você vai dizer que aquilo que você acredita hoje é definitivo? Não seria o conhecimento mais válido do que a fé? O conhecimento é muito relativo, ele depende das percepções que nós temos hoje. Só que existe muito mais, lembrando Hamlet, há mais mistérios entre o céu e a terra do que nós supõe nessa vã filosofia. Então o conhecimento que nós temos é absolutamente válido porque nos coloca dentro da nossa realidade. A realidade percebida pelos nossos sentidos. Só que essa realidade, ela não é única. Ela faz parte de um contexto que envolve dimensões, que envolve universos, que envolve realidades que nós não percebemos. Então o conhecimento, como diz Einstein, o conhecimento sem a fé é manco. A fé sem o conhecimento é cego. Ele fala com ciência, né? A ciência sem a fé é manca e a fé sem a ciência é cega. Então, quer dizer, uma coisa complementa a outra, mas cada coisa no seu tempo. O conhecimento, puramente, trouxe prejuízos para a humanidade. A fé também trouxe grandes prejuízos. Basta a gente lembrar da terrível Idade Média que nós vivemos. Era aquela fé cega em que se você não acreditasse, você era destruído. Então é importante que nós vamos nos desenvolvendo de uma forma equilibrada em vários aspectos. Porque aí sim nós vamos nos complementando. E conforme nós vamos nos espiritualizando, através de uma fé racionalizada, você acredita em algo que não faz parte do mundo material. Mas essa sua crença está fundamentada no entendimento, no conhecimento que você vai aprimorando cada vez mais. Então você não acredita simplesmente por acreditar. Você não acredita simplesmente porque aquilo te satisfaz. Você pode até não gostar, mas aquilo é algo que você não pode negar. Porque o raciocínio, a observação, te leva àquela conclusão. Não tem aquela história assim, olha, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Tá, tudo bem. Por que você acha que ela existe? Porque eu já vi, porque eu já tive contato, eu já tive uma sensação. Você não pode negar. A minha religião não permite que eu veja espíritos, mas tem um espírito em pé na tua frente. Como é que você vai negar aquilo? Você vai colocar um travesseiro na cabeça e começar a gritar? Então essa realidade que começa a se manifestar em torno de nós, ela tem que ser racionalizada, compreendida. Porque aí sim a gente percebe que o nosso entendimento da realidade material que a gente vive é algo que é claro, mas ao mesmo tempo nós temos uma percepção de uma realidade imaterial que a nossa razão começa a acompanhar também. Então os dois devem se equilibrar. Do contrário, a gente vai ficar sempre com conhecimento pendente. Um conhecimento limitado, vamos dizer assim. A Vivian colocou, quando comecei com os fenômenos mediúnicos comigo, pensei que estava ficando louca, né? Que geralmente é o que acontece com aqueles que se aproximam dessas experiências, né, Vivian? Quantas pessoas começam a sofrer demais por causa disso? Principalmente quando vivem dentro de uma filosofia que traz aquela ideia de negação. Você aprendeu que você não pode, mas a sua realidade diz que pode. E aí vem aquele conflito e você começa realmente a ficar meio pirado. A Didima colocou, né, a fé depende de nossa moral, de nossa sensibilidade, de nossa capacidade de percepção intuitiva. E a razão veio exatamente para poder direcionar tudo isso, canalizar tudo isso. A Paty colocou a educação mediúnica é primordial para entendermos esse sexto sentido com a maior naturalidade possível, como enxergar, ouvir, falar, sentir. Mas o detalhe, né, Paty, é que o nosso corpo físico ele ainda é muito denso. E ele traz para nós muitas restrições. Por isso a mediunidade é ainda algo que, uma mediunidade tão ostensiva como Chico Xavier, como Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira e outros médiuns que se destacam pelo mundo afora de uma forma pública ou de uma forma anônima, são exceções. Porque os demais médiuns é aquela mediunidade meia boca, né? Você faz porque a coisa acontece, mas ela não é tão clara que te coloque entre duas realidades de uma forma tão clara. Futuramente, é uma previsão que os espíritos trazem, quando nós evoluirmos mais, talvez daqui a 1 século, 2 séculos,
o nosso próprio organismo estará predisposto a ter uma percepção mais clara. E aí a gente vai perceber que a mediunidade ostensiva não será uma exceção, mas será algo comum, será uma regra. E a nossa relação com o mundo espiritual vai ser algo natural e saudável. Porque essa limitação que nós temos é algo que também para a nossa preservação. Imagina se todos nós tivéssemos uma percepção do mundo espiritual, hoje, do mundo do jeito que ele é. Com os espíritos bons, com os espíritos maus, com os espíritos familiares, com obsessores. Imagina isso invadindo a sua realidade. A loucura que ia ser. É aquela história, né? Por que nós não vemos logo o mundo espiritual para mostrar que ele é verdadeiro? Imagina a loucura que isso ia provocar. A Cindizinha colocou lá em cima, tem um amigo que quando vê espírito no quarto à noite, se esconde embaixo do lençol, cada um se vira como pode, né? Se para ele isso funciona, tá ótimo, né? A Vivian colocou, eu era muito nova, então me gerou um desequilíbrio. Ainda mais que fui criada dentro de colégio de freiras, né? Pois é, são ideias diferentes, dogmas diferentes, né? Então, mas com o passar do tempo, as respostas vão chegando no seu devido tempo. Pessoal, deixa eu só finalizar esse último parágrafo aqui, deixa eu ver. 18, 17... Tá. Então vamos parar por aqui então, né? Sobre a... que Kardec fala sobre... Deixa eu ver, aqui que a gente está já estourando nosso horário. Depois eu concluo isso daqui então. Eu estou aqui no item número 16, a gente vai retomar esse item 16. Fecha com 16, depois vai para o 17, fecha com o 18, e a gente entra então depois nas predições do Evangelho propriamente dito, para a gente não estourar muito o nosso tempo. Bom, para fechar aqui, a Dídima colocou, tem almas que mesmo vendo, ainda acham argumentos para negar. Falta maturidade espiritual. É crença, maturidade espiritual, né? Um monte de elementos que vão se somando. A Paty colocou, né? Acho que vejo assim porque convivi com isso desde os 3 anos de idade, né? Sofri, não nego. Mas depois passou a ser extremamente natural, que chega a ser difícil para mim achar que os outros não veem assim. Tem gente que é uma porta de cerejeira como eu, viu, Paty? Nem coceirinha assim no pé da orelha eu sinto. A Vivian colocou também, né? Agora, burra velha, né? Com os estudos, quero mais ter mais fenômenos para poder ajudar, né? Se puder fazer isso, né? Relativamente, Dudu. Quem vê acha que quem não vê é sorte. Quem vê gostaria de ver para poder aprender, né? Então não é tão simples assim, não. Eu acho que vocês têm sorte e ao mesmo tempo também têm dificuldades, né? Mas dizer assim que... é como se você dissesse assim, olha, eu tenho a minha visão, eu assisto televisão todos os dias e vejo o que acontece no mundo e eu acho uma desgraça. Você que é cego, tem sorte de não ver tudo isso. Como alguém cego pode ter sorte de não perceber aquilo que acontece à sua volta? Você pode dizer assim, olha, você que é cego, que é feliz. Uma pessoa cega consegue ser feliz? Em termos de percepção do mundo espiritual, uma pessoa, entre aspas, cega, pode ser considerada feliz? Por não ver uma realidade que o envolve? Apesar das dificuldades, é uma percepção que te coloca dentro de uma realidade que você está vivendo. Então, na verdade, assim, sorte daqueles que têm uma sensibilidade mais desenvolvida e, infelizmente, com experiências que não são tão boas. Mas a sensibilidade está ali. Você prefere não ver os espíritos pelo fato de você se sentir mais seguro? Se eu não encontrar nenhum espírito na minha frente vendo,